Fala, torcedor Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Palmeiras, Verdão News. Trago para vocês um videozinho desse pós-jogo do Palmeiras contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, no qual o Verdão aí conseguiu a vitória por 2-1 de virada, né? Separei para vocês um cortezinho do ESPN com algumas análises aí desse pós-jogo e melhores momentos também, vamos acompanhar juntos. Do Flamengo, nesse clássico nacional, pensando em liderança, é muito maior. Porque ele já está encaminhado em Libertadores, né? Ele já tem uma vida mais tranquila para poder mudar suas peças sem perder a força coletiva do que o Abel tem em mãos. Vamos falar do Palmeiras, Bragantino e Palmeiras. Vamos ouvir personagens de mais uma virada do Verdão, líder do Brasileirão. Vamos lá. O Bragantino é a equipe que pressiona muito, que não deixa a equipe, né, gostar do jogo. A gente realmente teve dificuldade no primeiro tempo, não conseguiu, né, propor aquilo que a gente esperava, impor uma dificuldade para o adversário, mas mesmo assim achei que a gente criou também chance. Acho que mas é o futebol, a gente tem que ter entendimento também. Acho que, né, a comissão técnica foi muito bem no intervalo de entender o jogo, o que o jogo pedia, fez as substituições necessárias para ajustar a equipe. Nós sabíamos que tínhamos que entrar forte, porque é um adversário que estava há 8 dias sem competir, tinha 100% de energia, e nós sabemos a dificuldade que é, porque lá na Europa são poucas as equipas que estão nas competições, aqui no Brasil são quase todas. Então, ou seja, aqui equilibra um pouquinho, e quando há estas equipas muito boas que não estão nas competições sul-americanas, torna-se ainda mais difícil, que é o caso do Bragantino, que é uma equipa muito qualificada, uma equipa muito bem treinada, que sabe o que faz. Difícil, por isso é que estava em segundo lugar, e nós sabíamos que tínhamos que estar no máximo das nossas forças, e na primeira parte não conseguimos. Não conseguimos ser pressionantes, não conseguimos ganhar os duelos, não conseguimos quebrar a primeira pressão 3-3 do Bragantino. Eles tiveram muito sucesso na forma como nos estavam a pressionar. Depois, ao intervalo, tivemos que ajustar um pouco, tanto com substituições como a forma de posicionamento dos nossos jogadores, para estarmos mais perto dos jogadores do Bragantino. Tivemos que arriscar um pouquinho, e felizmente conseguimos ter essa superioridade na pressão, no ganho da bola. Começámos a jogar mais dentro do meio-campo do Bragantino. Mari, e aí eu vejo muita gente falando, alguns brincando, outros acreditando mesmo nessa história de pacto. Ah, o pacto voltou, o pacto do Palmeiras. Eu sinceramente não acredito nisso. Eu acredito em trabalho bem feito, em continuidade de trabalho de uma comissão técnica, investimentos muito bem feitos pela diretoria do Palmeiras, que já foi muito criticada, excelente trabalho de base, excelente transição da base para o profissional. Tudo o pacto, se é que existe o pacto para mim é tudo isso. O sucesso nunca acontece através de uma pessoa só, né? Assim, dificilmente. Então, esse Palmeiras, ele passa pela presidente, pelo diretor de futebol, pelas categorias de base, pela comissão técnica, pelo departamento médico, pelo scout. Pela entrega dos jogadores. Exatamente. Passa por muita gente o sucesso do Palmeiras, principalmente nesses últimos anos, depois de uma era arrumando a casa, né? Então, a gente consegue observar isso cada temporada, em que essa mesma comissão ela precisa se reinventar, ela precisa trabalhar com novos jogadores, ela precisa passar por novos desafios. E o Palmeiras desse ano passa por tudo isso, por uma transição de elenco, passa por chegada de jogadores que precisam de um tempo para voltar. No caso do Paulinho, que vem de uma grave lesão, nem foi para o jogo ontem, e o João Martins, auxiliar do Abel, porque o Abel não estava, né? Tinha sido expulso no jogo anterior, explicou isso, que a ideia é ter o Paulinho muito bem para o Mundial. Então o Palmeiras ele pode trabalhar com essas situações, ele pode trabalhar com esse elenco que você recupera um enquanto você não perde tanta força usando o outro. A volta do Maurício sendo muito útil, o Murilo, que depois que também se lesionou, perde a vaga de titular na zaga do Palmeiras, e aí volta agora marcando gols, sendo importante lá atrás também. Então, o Palmeiras ele é o claro case ali do que o dia a dia oferece para o treinador. Assim, a gente não tem, infelizmente, mais acesso ao dia a dia de um clube, mas quando a gente vê, por exemplo, o Murilo voltando a ser muito importante, quando a gente vê esse tipo de jogador
que perde espaço no time titular, mas de repente aparece novamente sendo peça importante, Aconteceu é o treinador que aposta. Com o GI também. Exatamente, é o treinador que sabe o que o jogador entrega no dia a dia, o que o jogador é capaz ainda de oferecer. O Abel, ele nunca crava, né, que o fim da passagem do jogador no Palmeiras, ele de fato aconteceu, fica muito mais na nossa especulação. Então o dia a dia conta muito pro Abel e a gente vê isso refletindo nos jogos. E é muito conhecimento dos jogadores que tem em mãos, né? Isso é coisa do tempo, é coisa da competência, porque você virar um jogo que estava difícil, tendo Rafael Veiga e Felipe Anderson no banco, e você vira com os meninos, você vira com o Luigi, com o Thales, é saber muito o que está fazendo, né? Ontem o Abel nem de corpo presente estava, né? Por isso também o Everton faz uma citação à comissão técnica em geral, né? João Martins, mas é muito conhecimento, tem a ver com o tempo que você falou e sempre defende aqui. Quando você dá um tempo para um trabalho competente, para gente competente, para jogadores competentes, o Palmeiras tem jogadores que entraram, Maurício ontem entrou, absolutamente fundamental, Professor, não só pelo gol. Pela primeira vez em muitos anos, podemos ou pode-se afirmar que o Palmeiras tem um elenco melhor do que o do Flamengo? Eu acho o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil? Eu acho que tem um elenco que dá respostas que o Palmeiras precisa, melhor do que o elenco do Flamengo dá para as respostas que o Flamengo precisa. Então é melhor, então fale que é melhor, É mais coeso, equilibrado. Não, porque quando entra nesse negócio de melhor, aí o cara entra lá na rede social, né, e vai falar, mas Maurício é melhor do que... Mas se a gente for se preocupar com o que falam na rede social, a gente não vai falar nada aqui. Não, a rede social é só um termômetro, né? Mas a gente não está falando de nomes, a gente está falando de funcionalidade, de gente que entra para cumprir funções. E eu falava ontem no Linha de Passe, até nisso o Palmeiras é mais leve que o Flamengo. Porque o Flamengo tem um compromisso com o faceirismo que o Palmeiras não tem. O Palmeiras ganha jogos... Quando a gente fala, que por exemplo, como falamos nos últimos anos, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, você não está diminuindo ou dizendo que outros são uma porcaria. Não. E se a gente falar como eu penso hoje, eu digo aqui, a minha opinião, o Palmeiras hoje tem um elenco melhor que o do Flamengo. Não quer dizer que o elenco do Flamengo seja ruim. Não quer dizer que o Flamengo amanhã não possa ganhar uma final do Palmeiras. Mas o Abel Ferreira, quando não tem os seus principais jogadores hoje, ele tem substitutos à altura em praticamente todas as posições, que o Felipe Luiz tem em várias, mas não tem em todas. Essa é a minha visão. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco mais funcional. Para o que o Palmeiras precisa, o elenco do Palmeiras dá mais respostas do que o elenco do Flamengo. O Flamengo pode ser mais estrelado, nomes mais... Eu falava ontem no Linha de Passe, você não imagina o torcedor rubro-negro satisfeito, por exemplo, com nomes como o Maurício, só para ficar em um jogador que é muito funcional. No Flamengo ele seria recebido com uma certa desconfiança, não está à altura do que a gente quer. O Abel, principalmente o Abel, o Palmeiras, mas principalmente o Abel, ele não tem essa preocupação com nomes. Ele tira quem tem que tirar e ele coloca quem ele acha que tem que colocar. Maurício não é equivalente, por exemplo, ao Luiz Araújo no Flamengo? Eu acho que jogador por jogador gosto mais do Luiz Araújo, mas entendo a importância do Maurício. Eu estou dizendo assim, de não ser aquele cara estrela, aquele nome que chegue para o aeroporto, mas é um bom jogador. Efetivo. Efetivo. Os dois são. Os dois são. Cumpre o que promete. A gente tem que tomar um cuidado enorme aqui, Abel, porque tem o que a gente brinca aqui, chama no VAR. As coisas ficam arquivadas. Então, muitas vezes a gente se empolga e dá declarações assim que o futuro ali na frente nos desmente. Então, eu tenho procurado sempre olhar muito o momento. Assim. O momento do Palmeiras é incrível. A fase é ótima. Se ele mantiver essa fase daqui até o final do ano, com essa pegada, com esse ritmo, com essa intensidade, ele deve ganhar tudo. A questão é que, menos o Mundial, que aí o Mundial é uma outra exigência, tá? Mas aí, eu não falei nada disso. Aí, já que você está preocupado com o futuro, quem está falando que vai ganhar tudo é você. Não. Eu só falei do elenco. A questão é que é praticamente impossível manter essa pegada. Você não deixou eu terminar. Para qualquer um, né? Porque é raríssimo encaixar a sequência de vitórias que o Palmeiras encaixou. O próprio Palmeiras, em anos recentes, já viveu isso. Momentos de ganhar 6, 7, 8, acho que chegou a 9 jogos, sei lá, alguma coisa assim. E daqui a pouco o time entra na oscilação, o que é
completamente Você vai lidar com compreensível. lesões, um jogador importante pode machucar e você vai precisar passar por esse momento. A diferença do Palmeiras esse ano é que teve um investimento pesado. O Palmeiras fez várias contratações e é claro que algumas foram contratações ainda sem aquela repercussão, mas que tem pago. São jogadores que estão entrando em campo e estão dando respostas, mas teve também contratação de peso, contratação cara, investimento alto. Então, hoje o Palmeiras, ele soma a questão de ter um elenco mais equilibrado que os demais, onde não há grande distância entre os titulares e os reservas. Mesmo que um desses titulares seja o Estevão, que é um jogador extra classe, você consegue jogar quando o Estevão não está em campo, mantendo uma boa produtividade. Claro que ele faz falta quando não joga. Mas você soma isso a um trabalho maduro. É um trabalho que já tem 5 anos, é isso? 5 anos. 5 anos de uma comissão técnica que conhece o elenco, que conhece o clube, que conhece a diretoria, que conhece a torcida, que tem uma boa relação com a base, em que há um trabalho estruturado, um trabalho profissional. Então, o que acontece é que a gente vê o resultado disso dentro de campo. Investimento, com isso capacidade, que eu não acredito em com pacto. trabalho sério. Não, o pacto é uma brincadeira. Pelo pacto, não. Não, mas tem gente que leva a sério. Ah, isso aí é. Tem gente que leva a sério, que acredita, é um pacto, olha, pacto é trabalho. É resultado gente. de trabalho e investimento. Então, o elenco do Palmeiras é um elenco caro, que foi gasto muito dinheiro, especialmente esse ano agora, em que a Leila abriu lá o cofre e investiu pesado. Então, o resultado está aí. Claro, até agora, isso não é título. O Palmeiras é líder do campeonato, o Palmeiras é 100% na Libertadores, o Palmeiras vai bem em todas as competições, Copa do Brasil, mas é um estágio da temporada em que as coisas não estão ainda totalmente decididas. E é possível, é natural que aconteça a oscilação em algum momento. A gente se entende também que no futebol brasileiro, eu tenho falado muito sobre isso, o meio do ano é decisivo, porque muita gente vai buscar reforço de peso no meio do ano. Então, clubes que estão ali numa faixa intermediária aportam investimento, trazem jogadores que muitas vezes mudam o patamar. Foi o Botafogo ano passado. O Botafogo chegou no ano passado, trouxe o Almada no meio do ano. Só para falar mas trouxe Vitinho, trouxe Alex Telles, trouxe outros jogadores Igor Jesus, que potencializaram muito o time. Então, agora é um Palmeiras que dá sinais de ser dominante. No momento ele é dominante, que é o momento talvez mais difícil da temporada, porque você tem em 2 meses ali, início do Campeonato Brasileiro, com fase de grupos de Libertadores, que é puxado, demanda fisicamente e mentalmente, e está passando brilhantemente por essa fase. E ganhou do Red Bull Bragantino, que é um dos melhores times do campeonato até aqui. E mais intensos? Sem Veiga, sem Paulinho, sem o Tigrinho Vitor Roque, sem Felipe Anderson. Não é um grande mérito, Mari? E vai também, claro que assim, pensando na personalidade do Abel, do investimento, de tudo, é claro que perder o título de Campeonato Paulista para o seu rival fica marcado, mas vai mostrando que o planejamento do ano, ou pelo menos de primeiro semestre, vai muito além do estadual. Assim, a maneira como o Abel usou o estadual, e ele falou isso muitas vezes, defendeu isso muitas vezes, de que ele usaria sim o campeonato estadual para rodar o elenco, já para preservar jogadores pensando na sequência de temporada. O Palmeiras, ele chega no seu melhor momento. Mas isso não tira o peso de ter perdido o estadual. Não tira o peso de ter perdido o estadual, não tira o mérito do adversário. Exatamente. Mas você, no caso do Palmeiras, chega na principal competição do ano, que é o Mundial, no melhor momento do clube. Na parte física, na parte técnica, na parte de resultados, podendo já ter uma margem de diferença de Campeonato Brasileiro do primeiro para o segundo lugar importante e interessante. Talvez, se vence o Flamengo, já, querendo ou não, desestabiliza um pouco, talvez, o principal adversário e rival pelo título de Campeonato Brasileiro. Libertadores muito bem encaminhado de uma forma muito consciente e responsável, pensando em primeiro lugar geral, para lá na frente poder receber partidas importantes em casa, decisivas. Então, é um trabalho
que passa muito por essa convicção e pelo tempo que cria um relacionamento de confiança. Então, assim, em nenhum momento ali, quando a imprensa ou os torcedores pesavam muito nas escolhas do Abel, a Leila nunca comprou essa briga. A Leila nunca. Sempre bancou, o trabalho vai acontecer, confio no treinador, vou investir porque sei que na mão desse treinador esses jogadores vão dar resultados e retorno financeiro para o clube. Eu entendo essa teoria da fotografia, é verdade mesmo. Futebol é questão de momento, como eu falei naquela música do Roberto Carlos, vocês não conheciam, que é de 83. É uma música mais nova do que eu pensava até. A Marineira nascida. 83 é a música do Roberto Carlos. Eu entendo que tudo é uma questão de momento, mas quando a gente está falando de campeonato brasileiro, que é ponto corrido, que é regularidade, isso tem um peso maior do que nas Copas. E tem a coincidência desse bom momento, se segurar um pouquinho mais desse bom momento, o Mundial está aí, num grupo acessível. Eu acho que se o Palmeiras não é melhor, também não é pior que o Porto, dá para brigar naquele grupo. É uma situação bem melhor que a do Botafogo. Né? Terminou mal o Campeonato Português. Então, o Botafogo está num grupo que já tem 2 donos de vaga, PSG e Atlético de Madrid, tem que brigar ali. O Palmeiras não está nessa condição. Então é um momento muito bom e com a tendência de ser mantido, e mesmo que não seja mantido, esses resultados no ponto corrido são muito importantes, eles vão ficar. Claro. Já tem 3 pontos em Bragança, numa noite em que se o Bragantino ganhasse, o líder era ele. Se passar bem, se passar pelo Flamengo, vai para interromper o brasileiro com uma diferença de 7 pontos contra o rival, não só na tabela, como no rival psicológico da coisa. 3 pontos em Bragança, que você disse, computados, 3 pontos no Castelão contra o Fortaleza, 3 pontos no Beira-Rio contra o Internacional. Dá uma olhada nessa tela aí que fala um pouco dessa performance, desse desempenho, dessa sequência do Palmeiras jogando como visitante. O Palmeiras muito forte em casa e muito forte também fora de casa. Não sente a pressão quando joga como visitante e tem ótimos resultados. 20 jogos sem perder, 17 vitórias e 3 empates no período, como visitante. A maior sequência desde novembro de 95 até maio de 96. 21 jogos na época, com 20 vitórias e 1 empate. Em 96 era um time da Parmalat, não era? Era aquele time um timaço, né? Do 103 gols, o Paulista. Exatamente, com Rivaldo, Djalminha. Tudo no time só. Miller, meu Deus. Maior invencibilidade atual como visitante no Brasileirão. 8 vitórias em 8 jogos. Segundo maior sequência de vitórias consecutivas. 8 na história do Brasileirão. Melhor marca também é do Palmeiras, com 10 vitórias entre 93 e 94, que é outro time histórico com Edmundo e companhia. Professor Celso, a fonte é o próprio Verdão, professor. É isso aí. E já que os números se referem a várias competições, vamos incluir também aquela vitória contra o Ceará na Copa do Brasil. O Ceará não perde para ninguém em Fortaleza. Verdade. Então, é o demolidor de invictos em casa, né? Na casa do outro. Fortaleza, Ceará. O Inter não tinha perdido jogo nenhum no ano quando perdeu para o Palmeiras. Perdeu aquele amistoso com a seleção. É isso aí, torcedor Alviverde. Esse foi o videozinho que eu separei para vocês aí, com o corte do F360 aí, do ESPN, todo o crédito do ESPN aí, com a mídia analisando o pós-jogo aí do Palmeiras contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, no qual o Verdão aí conseguiu a vitória por virada de 2-1 aí, com o gol de Murilo e o gol de Maurício, né? Bragantino que marcou ali o primeiro tempo, inclusive jogou um pouco melhor o primeiro tempo. O Verdão conseguiu administrar o jogo ali, depois no segundo tempo conseguiu a superioridade e conseguiu marcar 2 gols e fazendo a virada em cima do Bragantino ali, que era um rival direto, né? Pois estava brigando pela primeira colocação junto com o Palmeiras, e com essa vitória aí o Verdão assume a liderança aí com 22 pontos, seguido apenas pelo Flamengo com 18, Cruzeiro com 17 e Bragantino também com 17. E o próximo desafio no Campeonato do Brasileiro aí do Palmeiras é nada mais, nada menos que o Flamengo. Isso aí, o seu segundo colocado, mais um joguinho de confronto aí direto, né? Também brigando pela titularidade do Campeonato Brasileiro, pela liderança. É um jogo muito importante, joguinho praticamente de 6 pontos, né? Pode-se dizer. Verdão aí vai ter que botar sua força máxima, mas antes desse jogo do Flamengo, tem aí a Copa do Brasil, né? O jogo contra o Ceará, que acontece nessa quinta aí, às 19h30. O jogo acontece em casa.
Depois vão pegar o Flamengo em casa também. Então, provavelmente aí o Abel deve preparar uma tática contra o Ceará, um time um pouco mais misto. Se bem que, como podemos ver aí, o Palmeiras não existe um time titular. O Palmeiras tem um elenco completo. Todos os jogadores ali são titulares. Porque nunca se sabe qual é a escalação certa do Palmeiras. Abel coloca a escalação que ele quer ali e vem dando certo. Quem ele coloca para jogar e faz render. Então, assim, não tem como não deixar de dar os méritos aí ao Abel, que é um treinador que consegue extrair o melhor de todos os seus jogadores, né? O rendimento de todos os jogadores ali faz acontecer, né? Não tem jeito. Então, mas com certeza aí o Palmeiras vai colocar uns jogadores mais, como é que eu vou dizer, com menos minutagem, né? Nesse time do Palmeiras aí, para poder jogar contra o Ceará, uma vez pensando nesse próximo jogo aí já contra o Flamengo pro Campeonato Brasileiro, que é um jogo totalmente importante. É um joguinho ali que, se ganhar, abre uma diferença de pontos aí muito boa. Vai a 25 pontos e o Flamengo vai se manter a 18. Aí vai ter que ver como é que vai ser o rendimento do Cruzeiro e do Bragantino, que estão com 17 logo ali atrás. Então, mas ainda assim, já é uma quantidade boa de pontos aí para o Flamengo. Então, é um jogo muito importante aí a ser batido nesse próximo jogo aí contra o Flamengo. E a mídia também analisou como podemos ver também uma projeção desse Palmeiras e Flamengo aí. No mais é isso, vem trazendo vídeo para vocês todos os dias, algo de 2 a 3 vídeos por dia com todas as notícias do Palmeiras aqui no nosso canal Coringão News. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, deixa o like aí, não se esqueça aí de se inscrever no canal para vocês estarem acompanhando tudo que acontece aqui no nosso canal do Verdão. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.